Vamos se pôr de pé, irmãos, por favor. Vamos ler o Salmo 69. Os sofrimentos de Davi prefiguram os do Messias. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Porque, por amor de ti, tenho suportado a afronta. A confusão cobriu o meu rosto. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Pus por vestes um pano de saco e me fiz um provérbio para eles. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor. Num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Não me leve à corrente das águas, e não me ensorva o abismo, nem o poço corre a sua boca sobre mim. E não esconda o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Bem conhece as minhas afrontas, e a minha vergonha, e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E com consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam,
e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e lembra-os do amor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem a quem afligido e conversam sobre a dor daqueles a quem afligiste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam listados no livro da vida, e não sejam escritos como justo. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com cântico, te agradecerei com ação de graça. Isso será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois me buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles move. Porque Deus salvará a Sião e edificará a cidade de Judá, para que habitem ali e a possuam todos, e herdá-lo-á semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Amém. Deus abençoe a sua palavra e também as nossas vidas com ela. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Eu quero só tomar um versículo desse salmo que nós lemos, verso 23. Onde ele disse: escureçam-se eles os olhos, para que não vejam, e fazem com que os seus lombos tremam constantemente. Esta é uma recompensa daqueles que rejeitam a palavra, ou de todos que rejeitaram o Messias, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. Estas pessoas, elas são cegas ou cegadas para não ver. Elas fazem as coisas erradas pensando que estão fazendo certo, porque elas são cegas. Elas são religiosas. Elas não são, em outras palavras, Pilatos. Elas são religiosas. Elas rejeitaram o Messias. Você vai ver que o nome delas foram riscado. Estava escrito no livro da vida. Muito embora nós temos aprendido que o livro da vida, ele é um registro geral de toda a semente que é plantada. De toda. Mas
Essas pessoas que rejeitam por cegueira não ver o que está fazendo, pensam que está fazendo uma coisa certa e está fazendo errada. Porque o véu de tradição humana cegou. Nós vamos observar que essas pessoas aqui, elas eram judeus. Eram judeus. E os seus nomes foram riscados por rejeitar, porque a vida de Davi aqui estava prefigurando a vida do Messias. Era Cristo em Davi. Esse salmo aqui que nós lemos estava se relacionando Cristo. Então, Davi não foi fisicamente crucificado. Davi não bebeu fel na hora fel na hora que ele estava crucificado. E nem deram vinagre para Davi. Ele não chegou a este lugar, fisicamente falando. Ali era o Espírito de Cristo em Davi, sofrendo essas condições, que já estava mostrando o que sucederia com o Messias. Então, seria tão difícil como é hoje também, como foi para aquelas pessoas daquele dia, entender que a vida que estava ali em Davi, aquele Espírito de Cristo que estava em Davi, foi difícil para eles entenderem, como eles não entenderam que aquilo dali era prefigurando a vida do Messias. Então Davi, para eles, era um homem destronado, rejeitado pelo seu próprio povo. Então, nós vamos observar que essas coisas, a carne, a massa, ela acaba, ela é destruída, mas o espírito não. O Espírito que fez isto lá no passado, ele continua vivendo hoje. E as pessoas não percebam a hora em que nós estamos vivendo por estar cegos. Eles estavam cegos por suas tradições faraisaica, suas tradições judaica. E hoje eles estão cegos pelos seus credos, pelos seus dogmas, pela sua religião, para não reconhecer também, como os de antes, a palavra da hora que é o Messias, o próprio Deus, o Filho do homem. Correto? Por isso que você vê, hoje eles não têm condição de receber a palavra. Negam a palavra, negam os enviados de Deus, rejeitam a mensagem com o seu mensageiro. Eles não aceitam isso. Eles são religiosos. Eles são crentes, entre aspas. Eles são cristãos. Eles negam categoricamente a palavra da hora, como negou naquele dia. É o mesmo Espírito
Mas os mesmos efeitos que trouxe naquele dia sobre aquelas pessoas, também trarão hoje para eles a rejeição. Seus nomes serão riscados do livro da vida. Multidões de nomes. Correto? Amém? Graças a Deus, pela graça, pela misericórdia que Deus tem estendido sobre nós, para dar-nos este conhecimento da verdade hoje. É a minoria que tem chegado a este lugar e obtendo essa tremenda divina revelação, em saber que Deus tem enviado uma mensagem e um mensageiro nesta era. E tem dado àqueles esse amor divino para amar esta mensagem, abraçar esta palavra, crer nesta palavra. Estes são os verdadeiros atributos de Deus. Os eleitos. Como eles amam esta mensagem. Eles amam de tal maneira que eles vivem ela. Ela vive neles. Para eles não importa o que está acontecendo, o que sucede. Eles só têm algo para poder confiar e crer. É Cristo. É a palavra. E nada mais. Você entende? Por isso que a sua própria vida vive nessas pessoas. Reinam nelas. Governam elas. Dirigem elas. O amor que ela tem, ou que elas têm, é o amor de Deus. É Deus vivendo e amando os seus filhos. Deus nos ajude. Nós vamos, sob o som somente clear, nós vamos inclinar nossas cabeças e vamos receber a palavra de Deus que Ele tem para nós nesta manhã. Aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Vocês querem, por favor, se pôr de pé por um momento, em reverência à palavra de Deus? Nós vamos ler Apocalipse 3. Leremos o verso 5. Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida.
e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Deus, acrescente a tua bênção, a tua palavra nas nossas vidas. Que ao lermos, ao tomarmos ela de uma forma minuciosamente, Senhor, que o mesmo Espírito que entregou possa estar em nós para receber. É no teu santo nome que o pedimos, Pai, porque estamos felizes contigo, satisfeitos, contentes. Nós te agradecemos por isto, pelo Senhor nos conceder essa graça tão gostosa, Senhor, em ter este sabor de crer na tua verdade. É no teu nome que o pedimos. Amém, Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Amém.
Deus abençoe os tocadores, Deus abençoe os cantores, Deus abençoa todos nós. Amém. Que Ele seja com cada um. Nós estamos, neste momento, já à sombra dessas últimas profecias ser cumpridas. E aquele que tem um pouquinho de Cristo na vida dele, ele procura da melhor maneira manter firme, quietos nos seus lugares, que Deus levantou e o colocou e o posicionou ali, para aquele fim. Não anda de lugar para lugar, andando como uma pessoa que não tem confiança, que não tem segurança daquilo que ele creu e daquilo que ele é, e não está contente com o que Deus deu. Quando você vê essas pessoas com esse espírito de inquietude nelas, elas são inseguras. O Espírito Santo nas nossas vidas é uma segurança, é uma definição que nós recebemos em nossas vidas para podermos manter aquele padrão, aquele exemplo, aquele modelo de Deus vivendo em nosso ser. Nós estamos contentes com aquilo que Ele nos deu. Quando nós podemos olhar através dos olhos da fé e ver que já não resta mais tempo, o arrebatamento já está para acontecer, é hora de nos ajuntar-se mais, unir-nos mais e mantermos quietos e esperarmos no nosso Deus, porque a hora tem chegado. Qualquer momento desse sucederá. E essas pessoas, elas não é oscilantes, elas são firmes, porque o lugar que elas ocupam é um lugar predestinado por Deus. Elas estão estabelecidas. Elas esperam de qualquer maneira o rapto acontecer. E aí então é onde você mantém aquela firmeza de Cristo na sua vida. Está contente, você tendo o que cobrir, tendo o que comer, estás contente com Deus. Às vezes fico pensando, essas pessoas não valorizam o que Deus dá para eles.
Como já tenho ouvido pessoas com bons empregos, bom salário, bem salariadas, e ficam perambulando de lugar para lugar, simplesmente por ouvir vozes e não crer no Deus que lhe entregou tudo isso em tuas mãos. Agora, aqueles que são verdadeiramente, eles já estão estabelecidos. Você, para estar vestido de branco naquele dia, você tem que estar vestido hoje. Você, para seu nome não ser riscado, você tem que permanecer firme no propósito de Deus. Que isso não é para quem quer, não é para quem corre, mas são para aqueles que Deus chamam e predestinam eles para aquele fim. Então você vai observar que uma pessoa cega, ela não pode ver essas coisas. Ela só vê aquilo que está diante do seu nariz, mal e mal. São os bens materiais, as coisas naturais. Por isso ela não vence. Mas essas pessoas que permanecem firmes no propósito de Deus, elas são vencedoras por nascimento. Deus conhece o que é seu. Aqueles que proferem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eles devem se afastar-se da iniquidade. E aqueles que têm isto, eles carregam em si o selo do Espírito Santo na sua vida. E Deus conhece eles pela vida dele vivendo neles. Irmãos, se há um tempo que nós devemos estar calados e parados, estabelecidos em nossos lugares e contente com o que nós temos recebido de Deus, é agora. É agora. Vamos procurar ser mais eficiente, como verdadeiros filhos de Deus, e procurar nos se acomodar nestas coisas humildes da palavra, porque muito em breve o que há de vir virá e não demorará. Mas a alma que recuar, ele disse, eu não tenho prazer nela. Isso é verdade. Se você deve dar tudo por amor a Deus, faça logo. E mantém calados e quietos no seu lugar. Esse crente incomodado, parente, com amigos, com bens materiais, como que se fosse filho que morreu na cruz por você, se foi pai que morreu na cruz por você, foi mãe que morreu na cruz por você, amigos, irmãos, não. Quem morreu na cruz por você foi Cristo.
Foi Ele. É Ele que você deve devotar tudo o que você é. Enquanto você tem esta oportunidade, esse privilégio de estar juntos com pessoas espirituais. Correto? Eu vou ler de uma forma muito minuciosa a palavra, para nós termos o maior aproveito dela. Porque, na verdade, o que nos edifica é a palavra. É o que nos estabelece com os nossos nomes, escrito no livro da vida, é a palavra encarnada em nosso ser. Vivendo, agindo e atuando através de nós. Nós estamos na era de Sardes e nós paramos no parágrafo 80, na página 239. E o profeta, ele diz assim: agora, antes de prosseguirmos nesta reflexão a respeito de Judas, vamos voltar ao Velho Testamento e ver onde Deus fez a mesma coisa a respeito dos nomes que são riscados do livro da vida. Judas foi um deles. Judas era crente, era religioso. Em Gênesis 35, verso 23 ao 26, os filhos de Jacó eram, em número, de 12, e seus nomes eram como segue: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, José e Benjamim, Dan e Naphtali, Gad e Azer. Os descendentes desses 12 filhos tornaram-se as 12 tribos de Israel, com exceção de José, que não teve uma tribo designada pelo seu nome. Porque na providência de Deus havia de ser 13 tribos, e aos 2 filhos de José foi concedida a honra de elevar as 12 para 13. Você sabe, é claro que isso foi necessário, porquanto Levi foi separado a Deus para o sacerdócio. Assim, quando Israel deixou o Egito e Deus lhes deu o tabernáculo no deserto, encontramos a tribo de Levi ministrando as 12 tribos, a saber, Rubem, Simeão, Isacar, Judá, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad, Azer, Efraim e Manassés. A ordem dos exércitos as nomeiam assim, em Números capítulo 10, verso 11 ao 28. Não há menção de José ou Levi. Porém, quando olhamos em Apocalipse 7, o verso 4 a 8, onde diz que eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Elas são assim nomeadas: Judá, Rubem, Gad, Azer, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José, Benjamim. Estamos de volta às 12 tribos, com Levi e José nomeados entre elas, porém com Dan e Efraim faltando. Agora você guarde isso daqui. Se Deus não poupou os ramos naturais, Ele poupará os bravos
Vejam bem, surge agora a pergunta: por que são omitidas essas duas tribos? A resposta encontra-se em Deuteronômio, capítulo 29, verso 16 ao 20. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações, pela quais passastes, e viste as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro, que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações. Para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto, e aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer do meu coração. Isso aqui é a pior cegueira que existe em um crente. É fazer o desejo do seu coração. É a pior coisa que pode existir. E depois dizer que está em paz, que está tranquilo, que está descansado. Eu vou ler de novo isso daqui. Ele disse: nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz de fel e absinto. Então, quando uma pessoa sai assim, ele já está com essa coisa dentro dele: raiz de fel e absinto. E aí ele vai e diz assim: e aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe o seu coração. Ele mesmo se abençoa o coração dele, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração. Deixa. Para acrescentar a sede, a bebedice. Você tem que entender que essa bebedice, irmãos, não é vinho, não é bebida forte, não é cachaça, não é isso, uísque. Essa bebedice, essa revelação falsa em atender o desejo do seu coração. É isso que é bebedice. É o estímulo. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem. E toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele. E o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. É horrível. É horrível. Nunca você faz o desejo do seu coração. Vai e consulte a boca de Deus, que Ele colocou para você receber a sua palavra. Foi para isso que Ele nos deu profeta, Ele nos deu apóstolo, Ele nos deu pastor, Ele nos deu evangelista, Ele nos deu mestre, doutores, para poder trazer a edificação da igreja, para a obra do ministério. Reconheça a você quem é a boca de Deus para você. Quem é? É o pastor lá de São Paulo? É o pastor lá do Rio de Janeiro?
É o pastor de Goiânia, que é a boca de Deus para você nos seus assuntos. Não, é o seu pastor. Ou então a melhor coisa é você ir para lá. Então, fica lá. Ele é o seu pastor, você vai para lá. Porque o pastor conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Ela segue as pegadas do seu pastor. Bem, aqui está a maldição pronunciada contra a idolatria ou fornicação espiritual. Você sabe o que é idolatria e fornicação espiritual? Você deve saber, né? Que eu já disse. É uma união ilegal. Ou uma adoração ilegal. Então você sabe que aquele casamento de Acabe e Jezabel, ilegalmente, aquela união, aquele enlace matrimonial, ilegal, trouxe o quê? Idolatria, fornicação a Israel. Um casamento ilícito, uma adoração pagã, que resultou os nomes sendo riscados dessas duas tribos. É a verdade? Se não for, o profeta está mentindo. A tribo que se voltasse à idolatria teria seu nome apagado. Então você sabe que há crente idólatras. E a história das duas tribos, cujos nomes foram apagados por causa da idolatria, se encontra em 1 Reis 12, verso 25, 30. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel, e disse Jeroboão no seu coração, é o desejo do coração, no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu Senhor. Isso aí foi o que ele pensou no coração dele. E ele ia ser rejeitado. O que ele fez? Vejam bem. A Roboão, rei de Judá, na casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor. A Reboão. Quem era Reboão? Ele era o rei de Jerusalém. Rei de Judá, né? Rei de Judá. Me matarão e tornarão a Reboão rei de Judá. Vejam. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Qual foi o rei? Foi Jeroboão. Foi Jeroboão que fez, atendendo o desejo do coração dele. Porque ele deduziu no coração dele, se eles for ajudar para servir lá em Judá, que era o rei Reoboão, eles iam tornar tudo para ele, ia deixar ele. Então ele fez o quê? 2 bezerros de ouro. 2 bezerros de ouro. 2 bezerros de ouro. E ele disse: muito trabalho será a subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel,
que te fizeram subir da terra do Egito. Você vê o que é um engano do coração? E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E esse feito se tornou um em pecado. Pois que o povo ia até Dan, cada um adorar. Ter as suas opiniões, as suas decisões. Adorar. Oséias 4,17. Ele disse: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Note particularmente que o castigo devia à idolatria era que o nome daquela tribo seria apagada de debaixo do céu. Deuteronômio 29:20. Não diz que seria apagado no céu, mas de debaixo do céu. E é exatamente assim, porque agora Israel está de novo na Palestina, e em breve o Senhor selará os 144 mil deles. Porém, desse número, estão faltando Dan e Efraim. Deste número, dos 144 mil. Apocalipse 7, verso 4 a 8. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Note, Dan e Efraim faltando. Agora, juntamente com isso, veja Daniel 12, verso 1. Que se refere a esses 144 mil sendo selados durante o sexto selo. E o tempo da grande tribulação ou da angústia para Jacó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houvesse nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrá-la-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro será livrado. Você sabe que essas pessoas que são seladas, o selo para eles é o selo para nós. O selo deles é o nosso selo, não é outro não. Eles são, na verdade, são pessoas seladas com o selo do Espírito Santo. Esses 144 mil são selados com o selo do Espírito Santo. Estes, o irmão Branham disse na mensagem, a visão de Patmos, que eles estarão onde a noiva está. Aonde vai o noivo, eles também irão. Os 144 mil. O selo dá esse direito para eles. O selo que eles são selados. O selo do Espírito Santo. Agora veja, entretanto, após este período de tribulação, durante o milênio, como visto por Ezequiel em 48, verso 1 a 8 e 22 ao 29, vemos as tribos de volta, uma vez mais na ordem divina. Porém, desde o tempo que Efraim e Dan entregaram-se aos ídolos, eles morreram.
eles morreram. E aquelas tribos não são mais reconhecidas. Agora, eu compreendo que desde a destruição de Jerusalém, todos os registros de todas as tribos se perderam, de maneira que ninguém pode dizer com certeza de que tribo é, porém Deus sabe. Esse grande Deus que está trazendo Israel de volta à Palestina, sabe exatamente de que tribo cada verdadeiro israelita é. E de todos os 144 mil agregados, juntos, Dan e Efraim estarão faltando. É difícil um nome ser riscado do livro da vida. Agora, ainda que o livro da vida seja um registro geral de toda a planta, mas nunca queira que o seu nome seja riscado do livro da vida. Aqui estão as tribos de Israel. Ezequiel 48, verso 1, 8. E 22 e 29. E estes são os nomes das tribos desde a parte extrema do norte da banda do caminho de Hebron, de Efilon, vindo para Ramate Hazernon, no termo de Damasco, para o norte, ao pé de Amate, e terão a banda do Oriente e do Ocidente, Dan, uma porção, e juntos ao termo de Dan, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Azer, uma porção, e junto ao termo de Azer, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Naphtali, uma porção, e junto ao termo de Naphtali, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Manassés, uma porção, e junto ao termo de Manassés, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Efraim, uma porção, e junto ao termo de Efraim, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Ruben, uma porção, e junto ao termo de Ruben, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Judá, uma porção, e junto ao termo de Judá, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, etc. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para príncipe. E quanto ao resto das tribos, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Benjamim, uma porção, e junto ao termo de Benjamim, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente. Simeão, uma porção, e junto ao termo de Simeão, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente. Isacar, uma porção, e junto ao termo de Isacar, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Zebulon, uma porção, e junto ao termo de Zebulon, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Gade, uma porção, e junto ao termo de Gade, ao sul da banda do sul, etc. Outra ilustração que poderíamos tomar é a história de Israel partindo do Egito para a terra de Canaã. O propósito de Deus naquela era foi trazer Israel para fora e conduzi-los para dentro, a fim de que pudesse servi-lo fora do Egito, fora do mundo, e para dentro da terra prometida, para servi-lo a Deus. Assim que nós devemos ser. Assim, quando deixaram o Egito, todos eles saíram sob o sangue do Cordeiro sacrificial. Todos atravessaram as águas de batismo de Mar Vermelho. Todos desfrutaram dos grandes milagres. Todos comeram do maná.
todos beberam da rocha, e quanto aos evidentes bênção e manifestações externas, todos eles participaram de maneira igual e idêntica. Porém, quando chegaram a Moabe, todos os que se juntaram à festa de Baal Peor morreram. Suas carcaças caíram no deserto, porque foi ali que rejeitaram a palavra de Deus e desviaram dela. Olha, irmãos, aqui esse deserto é a caminhada. Eles não estavam dentro do Egito. Já tinham saído do Egito. Eles já tinham sido batizados no Mar Vermelho, que é o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles já estavam num campamento misto. Eles estavam alimentando do maná que descia do céu, caía para todos. Eles estavam bebendo da rocha ferida, que era Cristo. Todas as manifestações do Espírito Santo, eles faziam parte. Mas quando chegaram em Baal Peor, eles atentaram para aquilo dali. Os moabitas. Você viu? Mobrã disse, eles rejeitaram, desviaram da palavra. Não é o que faz muitos crentes hoje? Você sabe. Você deve conhecer quem é você. Você deve provar o seu espírito. Se você permanece na fé. Que é o que disse o próprio Deus à boca do santo apóstolo São Paulo. Correto? Por isso você nunca precisa temer nada. Permanece firme no propósito divino. Não me importa se vai vir temporais, dificuldade, problemas, não importa. Segue em frente, o que importa é Deus. É isto que importa. Obediência. Ora, é disto que Hebreus 6, 1:9 fala, o qual foi exaltado tão meticulosamente na era de Pérgamo. Você não pode concordar com apenas parte da palavra. Você tem de aceitar toda a palavra. Não parte, toda a palavra. Há pessoas que parecem envolvidas nas coisas de Deus, quase 100%. Está Mombrana falando. Elas são como Judas. Ninguém, senão Jesus, sabia exatamente que tipo de pessoa era Judas. Assim chegou o dia em que Judas fez exatamente o que Israel fez em Baal Peor. Ele decidiu que queria juntar-se com as forças da falsa vinha, entrar na organização político-financeira da religião anticristã, antipalavra, e assim o fez. Ele foi enganado. Os outros 11 não foram. Não foram. Eles não podiam ser, porque eram os escolhidos. Assim, quando Judas partiu e traiu o Senhor, seu nome foi removido do livro da vida. Apocalipse 22:19. Foi removido do livro da vida. Eu vou dizer uma coisa com toda segurança. Se você aclama ser uma filha de Deus, um filho de Deus, um cristão, uma cristã, procura ser de verdade. Procura atribuir
esse voto de cristão que você tem, 100%. Não parcial. Não 99,9%, mas 100%. Devota a Deus tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você é. Porque na hora do rapto, é você e Deus. É você e Deus. E mais nada, correto? E o rapto pode vir para mim primeiro do que para você. O rapto pode vir primeiro para você do que para mim. Eu não sei. Eu posso sair daqui amanhã, eu estar num caixão aí. Eu fui raptado primeiro. Eu subi. Você entendeu? Então eu preciso estar completamente consciente disto. E essa consciência me faz ter responsabilidade por ser um cristão verdadeiro. Como com você, um cristão verdadeiro. Agora estou certo de que você notou que aqueles cujos nomes estavam no livro da vida eram parte da ordem religiosa daquele dia que concentrava-se em torno do verdadeiro Deus e da adoração dele. Como todos nós estamos aqui. Como todos nós estamos aqui. Embora não adorasse de acordo com a verdade, palavra. Assim como Judas, eles não foram até o fim. Eles não foram até o fim. Aquele dia Judas não subiu o Pentecoste. Antes do Pentecoste ele foi se enforcar. Hoje, o que vai acontecer? O rapto dá, você sobe e o Judas fica. Não sobe. Naquele dia, Judas foi se enforcar. Antes do Pentecoste. Aí o Espírito Santo desceu em Pentecoste e o Espírito de Satanás voltou no Judas, na falsa vinha. Hoje vai acontecer o arrebatamento, o verdadeiro eleito sobe, o Judas fica. Mas está no meio. Por isso que hoje a situação é difícil para o verdadeiro crente. Mais difícil do que naquele dia. Veja como Judas foi escolhido por Deus. Ele foi instruído na verdade. Ele participou do conhecimento de mistérios. Ele teve um ministério de poder concedido a ele e curou os enfermos, expulsou demônios em nome de Jesus. Porém, quando chegou na hora decisiva, ele vendeu-se por ouro o poder político. Ele não subiu ao Pentecostes para receber o Espírito Santo. Ele foi privado do Espírito. Você sabe o que nos leva no arrebatamento? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Só vai subir aquele que é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nós devemos ter, porque o Espírito Santo na nossa vida é poder. É um poder vivificador. É um poder transformador. Ora, não me importa se você tem só uma porçãozinha do Espírito Santo, mas se essa porçãozinha está em você, você tem em você, olha, você tem o alarido, você tem a voz de arcanjo e você tem a trombeta de Deus. Essas três puxadas estão na sua vida.
O Espírito Santo em você, mas eu digo toda a verdade, como disse o profeta. Se você tem o Espírito Santo, mal você espera essas portas se abrir para ter aconchego aqui. Eu não posso fugir disso. Ou acha que o Mombrana quis simplesmente fazer uma expressão? Não, ele falou mesmo que era ter o Espírito Santo. O Espírito Santo em sua vida não é um relaxado para te relaxar quanto às coisas de Deus. O Espírito Santo na sua vida, ele é exato. Ele é um domínio que tem um poder sobre você. Você não tem poder sobre ele. É ele que tem um poder sobre você. Ele não vai te guiar numa hora dessa em outro lugar, a não ser no lugar onde ele está. Eu falo com toda certeza. Se você tem uma versão, é a sua, mas a da palavra é esta. Porque esse crente que vive através dos seus próprios desejos, do seu coração, fazendo aquilo que o seu coração quer e não fazendo o que a palavra pede para fazer, como você pode ter confiança e segurança? A segurança vem pela obediência à palavra. E obediência à palavra não se resume só em fumar e beber e jogar. Eu era um beberrão e deixei de beber. Eu era um fumante e deixei de fumar depois que passei a ser crente. Obediência à palavra penetra em profundidade em um oceano da revelação. Você lê entre linhas. Não se engane acerca disto. Uma pessoa que é verdadeiramente batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, recebendo a plenitude do Espírito, estará completamente na palavra. Essa é a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Judas falhou. Multidões falham. Exatamente aí. E quando falham em continuar nessa palavra, seus nomes são tirados do livro da vida. Para esclarecer melhor esta remoção do nome do livro da vida, devemos estender nossos pensamentos a Israel nos dias de Moisés. Êxodo 32, verso 30 ao 34. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado. E agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vossos pecados. E assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Olha, irmãos, eu vou falar mais uma coisa aqui. Um verdadeiro crente, ele não trabalha no primeiro dia da semana. Ele não trabalha. O primeiro dia da semana para nós ficou para adoração de um Cristo ressuscitado. O Mombrana diz: se você trabalha, diz, você está pecando. Eu não sei para que foi que o profeta veio, você sabe? Mas eu sei.
Ele veio para abrir os nossos olhos. Ele veio para nos mostrar a verdade. Ele veio para nos levar a praticar a verdade. Se é que você não é batista, presbiteriano, metodista, assembleiano, seja lá o que for, mas é um verdadeiro cristão cheio do Espírito Santo, então você fica com as palavras do profeta. Por isso ele disse: aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, aí é que vem a coisa. Parece que Deus poupou a vida de todos aqueles que pecaram. Mas no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Deus não esqueceu. É mais do que evidente que nomes têm sido e serão removidos do livro da vida até que o tempo não mais exista. Nessa situação em particular, foi por causa da idolatria, assim como quando em Dan e Efraim perderam seus direitos como tribos por adorarem o bezerro de ouro. Todos os que adoraram os ídolos tiveram seus nomes removidos do livro da vida. Isso fez lá. É igual o nosso aqui. É diferente. Que você não tem um bezerro de ouro, feito ali de ouro, para adorar. A adoração verdadeira, ela vem em quê? Aquele que adora a Deus em espírito e verdade. É a palavra. Quando Deus mergulha com esse batismo dentro de você, Ele dá um batismo. O batismo significa batismo. Os desejos do seu coração passam a ser os desejos de Deus. A sua vida não é mais valiosa para você. Ela é toda de Deus. E você o faz com prazer. Correto? Quando Israel rejeitou a liderança de Deus, vou encerrar aqui. Meu tempo já foi. Paramos no parágrafo 89. Damos sequência no parágrafo, paramos no parágrafo 88, damos sequência no parágrafo 89. Paramos na página 243. Deus nos ajude e nos guarde. De tudo que é liberalismo, legalismo, ismo, fanatismo, organização, denominação, e nos concentra no centro de sua palavra. E caminharemos direto na palavra de Deus. Amém?
Nós vamos cantar. É o 141, Abrigo no Temporal. Cielo forte é nosso, refúgio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Lugar de sombra no verão, descanso na tribulação. Região na escuridão, descanso na tribulação. Ah, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Se Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto no bravo mar, ao solo na tribulação. Agora singular, consolo na tribulação. Ah, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Se Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Deus nos abençoe. Deus nos guarda. Deus nos protege. Deus nos livra de todos os males deste dia. Deus nos conserva em vida e nos preserva para a sua vinda. Amém. Deus nos abençoe e acrescente as suas bênçãos em nosso ser, enchendo-nos cada dia mais com essas virtudes do Espírito Santo. Querido Pai Celestial, leva-nos em paz e nos protege de todo mal, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.
Também nós venhamos